Oi, eu sou a Lari Novaes e aqui no meu canal você aprende sobre beleza de forma leve, real e descomplicada. Semana passada demos início a uma série de 12 vídeos onde eu ensino iniciantes a se automaquiarem. Uma jornada por todas as etapas da automaquiagem, ou melhor, um curso 100% gratuito e aqui no YouTube. Esse é o nosso segundo vídeo com o tema central base. Hoje eu vou ensinar vocês como escolher a base certa, como fazer a aplicação dessa base, como obter diferentes tipos de acabamentos, quais pincéis usar e muito mais, muitas outras dicas para você fazer a sua aplicação de base perfeita. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque nas próximas semanas muitos outros conteúdos serão disponibilizados aqui para vocês. Final do ano já está aí e essa é a hora de você aprender de uma vez por todas a se automaquiar para curtir belíssima as festas de fim de ano. Antes, vamos recapitular a aula anterior sobre preparação de pele. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card da aula aqui na tela. Vai lá conferir, porque um vídeo complementa o outro. E aqui, nesse momento, eu só vou dar uma pincelada no assunto para conectar com o conteúdo desse vídeo. Quando vamos iniciar a nossa automake, a gente precisa preparar a nossa pele. E o que isso significa? Significa que a gente precisa deixar essa pele limpa e hidratada para receber os produtos de maquiagem. E quando a gente fala de uma maquiagem para o dia a dia, a gente ainda acrescenta o protetor solar, que vai ser responsável pela proteção da nossa pele contra os raios UVA e UVB. A minha pele já está limpa com sabonete, mas para completar essa higienização, eu vou usar o tônico revitalizante da Payot. Esse tônico é super leve, é bem agradável e pode ser usado por todos os tipos de pele sem nenhum medo. Ele vai funcionar muito bem. De hidratante, eu vou usar o Cicaplast da La Roche. O meu, eu até abri aqui, porque já está no fim, já não estava mais conseguindo tirar ele da embalagem e tem produto aqui dentro ainda. Então, eu dei aquela cortadinha para utilizar o produto realmente até o fim. O hidratante é o produto de maior importância na preparação de pele, porque ao mesmo tempo que ele é capaz de contribuir para a durabilidade da maquiagem, dependendo da fórmula, ele também pode prejudicar essa durabilidade. E como eu falei para vocês, vão lá conferir o vídeo de preparação de pele, porque eu expliquei todos esses detalhes da preparação de pele e como ela pode ser útil ou vir ali para destruir a sua maquiagem. O Cicaplast, para mim, é sem erro. Para minha pele, que é um pouco mais seca, ele recupera na hora, deixa ela viçosa. E eu gosto também porque depois que eu espalho por toda a minha pele, ele deixa um aspecto colentinho, que aí ajuda ainda mais a base a aderir no meu rosto, contribuindo o quê? Para a durabilidade. Mesmo se você tiver uma pele oleosa, mista, pode usar esse hidratante, porque ele vai funcionar também. A diferença é que você vai usar menos produto. Aqui eu besuntei meu rosto de Cicaplast e vou deixar ele secar bem para aplicar a base. No seu caso de uma pele mais oleosa, você pode utilizar menos produto, também deixar bem uniforme, bem espalhadinho pela pele e depois de seco, prosseguir aí com as outras etapas da maquiagem. Pele preparada, agora sim é hora da base. No mercado, nós vamos encontrar diversos tipos de base, seja a forma com que ela é vendida ou o seu acabamento. Hoje está muito em alta a base em stick, mas também a gente tem a nossa tradicional base líquida, que pode ser mais cremosa ou mais fluida.
Essas bases podem ser de alta cobertura, de média cobertura, de baixa cobertura, apresentar diferentes benefícios. É um mercado muito amplo e tem opção para todo mundo, para qualquer gosto. Independente de qual base você gostar mais de usar, o primeiro ponto é você saber escolher o tom dessa base. E essa assertividade vai se aprimorando com o tempo, com a sua observação sobre si mesma. É você parar, se olhar no espelho, reparar a sua tonalidade de pele, entender se você tem uma pele clara, média ou escura. Além disso, nós temos o dito subtom de pele, que está relacionado à nossa percepção de cor. Você pode olhar e ter a sensação de que sua pele traz nuances de uma cor mais rosada, mais avermelhada, mais amarelada, alaranjada, esverdeada, azulada. A pele também apresenta temperaturas. Você pode ter a sensação que sua pele é mais quente ou mais fria, de acordo com esse entendimento do seu subtom. E quando eu falo todos esses termos, pode até parecer impossível identificar o seu tom de pele, mas eu te garanto que não é. Toda essa análise, ela é muito relativa. Ela vai mudar de acordo com a percepção de cada um, de acordo com a comparação entre tonalidades de pele, e você não precisa entender a fundo todos esses subtons que existem, todas essas temperaturas. Aqui, o que você precisa dar foco é a sua autoobservação, a sua autoanálise. Como eu falei, se olhar no espelho e entender, perceber a tonalidade da sua pele. No meu caso, quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu sou uma mulher de pele clara, que eu tenho uma percepção de cor mais dourada, mais amarelada. A minha pele passa uma sensação de ser mais quente por conta desse fundo amarelado mais dourado. Então eu sei que se eu for na loja e pegar os primeiros tons de pele clara com fundo mais rosado, com fundo mais frio, elas não vão funcionar para mim. Eu tenho que ir para uma pele clara que tem um fundo mais bege, um fundo mais amareladinho. Assim, eu já vou estar no caminho ali para comprar a minha base do meu tom certo. Eu me lembro até de uma situação na pré-escola onde eu recebi um questionário e eu tinha que colocar ali qual raça eu era. Tinha branca, parda, preta, amarela. Eu lembro que tinha amarelo também. E eu marquei amarelo, porque quando eu olhava para minha pele, ainda mais quando eu era mais criança, que eu pegava bastante sol, sem protetor solar, eu olhava e eu enxergava amarelo, que a minha pele era amarela. Eu falava, não, gente, eu não sou branca, eu não sou negra, eu não sou parda, eu sou amarela. E ali eu estava enxergando o quê? O meu subtom, aquela percepção de cor mais amarelada. Eu tenho uma pele clara, eu sou uma mulher branca, mas eu tenho um subtom, inclusive eu acho que bem forte, de um amarelo aqui, que eu preciso levar em consideração quando eu vou escolher a minha base. Não dá para eu decidir, tenho pele clara, vou pegar qualquer base clara que existir que vai funcionar para mim, porque não é assim que funciona. Comecem a treinar a percepção de vocês, que com o tempo ela ficará cada vez mais aguçada. Principalmente quando você errar, aí que você tem que olhar mesmo. Por que essa base não funcionou pra mim? O que eu tô enxergando de estranho? Deixa eu ver a minha pele sem maquiagem nenhuma. Que sensações que essa pele me traz? Que sensação de cor? Que sensação de temperatura? Vamos focar nisso, nessa percepção, na sua própria percepção da sua tonalidade de pele. Observação feita, agora a gente vai para o mais importante. Mais importante ainda do que essa percepção da sua tonalidade, que é testar a base no rosto. Toda vez que você vai comprar base, você precisa testá-la no rosto para entender se vai funcionar para você ou não. Vai sem maquiagem e testa pelo menos 3 tonalidades de base.
Pega a marca que você gostou, a fórmula que você gostou, os 3 tons que mais se aproximam da sua cor de pele e testa na lateral do rosto. Aqui na lateral você vai ter uma visão ampla, porque você vai entender se essa base vai funcionar com a cor do seu pescoço, com a cor do seu colo, com a cor da sua testa, o restante da tonalidade do seu rosto. Muitas vezes não dá pra gente aplicar a base no rosto inteiro, mas aqui na lateral você já vai ter uma boa visão de como essa base vai se comportar na sua pele. Eu vou usar a base da Catarine Hill para fazer essa simulação aqui com vocês. Eu tenho a base 0.5, a base número 2 e a base 3.5. Eu vou colocar uma em cada lado aqui para a gente observar qual que vai se aproximar mais do meu tom de pele. As 3 bases estão aqui e com o dedo mesmo eu vou aplicar aqui na lateral do meu rosto. Essa é a 0,5, essa é a 2 e essa daqui é a 3. Vou virar aqui meu rosto para vocês verem bem. Elas não estão espalhadas, a gente vai espalhar ainda. Vou começar a espalhar com o dedo mesmo, dando batidinhas. Vou descer aqui um pouco. Aqui é do meio. E a última, que é a 3. Observando aqui, o que eu percebo? Que a 3, ela ficou muito alaranjada, ficou um pouco mais escura do que minha pele. A 0.5, ela tá num subtom legal, mas ela ficou um pouco mais clara. E a 2 foi que a mais se aproximou. Eu enxergo que a 2 ainda tá um pouquinho clara. Então, o que eu poderia fazer aqui se eu tivesse numa situação real de loja? Entender se tem uma cor entre a 2 e a 3.5. Sei lá, se existe uma 2.5, uma 3 e ver se ela se encaixa no meu rosto. Aqui em casa eu tenho a 2 e a 3.5. A 2 chegou muito próximo, mas para dar uma esquentadinha mais dela, subir um pouquinho o tom, eu vou aplicar, vou misturar um pouco dessa 3.5 para trazer esse ajuste de cor e a base ficar perfeita em mim. Na loja, não tenham medo de fazer esse processo. Ah, eu achei que nenhuma ficou tão certa quanto eu gostaria e eu quero levar uma base só. Então, gente, vai, testa outras marcas, testa outras tonalidades para você enxergar essa base sumindo perfeitamente, deixando 100% ali, deixando muito natural, tá? Aqui, como eu já tenho as bases, eu consigo fazer uma mistura entre elas. A gente também não precisa perder as bases que a gente já tem. Você pode misturar. Ai, comprei uma base mais clara. Pô, vou dar uma misturadinha com essa mais escura que eu comprei. E vou ajustando. Fiz a mistura da base número 2 com a base 3.5. E olha aqui. Como eu tô aplicando, vocês já estão percebendo que ela vai sumindo, como se a base nem existisse aqui, porque ela tá certinho no meu tom. As 2 bases têm essa pegada mais amarelada, tem essa pegada mais dourada, né? Esse fundo mais quente. Por isso que misturando elas funcionam em mim. Se fossem bases com um fundo muito rosado, ou muito alaranjado, ou muito avermelhado, eu ia aplicar aqui e vocês já iam perceber que tem alguma coisa estranha. Talvez elas estariam na minha cor certa, mas o subtom diferente traria um estranhamento. Aqui, pelo subtom, pela temperatura e pela tonalidade estarem corretas, a base some. É isso que eu quero que vocês façam na casa de vocês. É isso que eu quero que vocês façam quando vão comprar base. Testem no rosto, testem aqui na lateral. Olha como ela some tanto aqui no meio do meu rosto, quanto combina com o meu colo, com a minha testa. Ela vai se unir, se fundir muito bem com a minha tonalidade natural. É isso que vocês precisam treinar
na cabeça de vocês. Não tenham medo de experimentar a base, não experimenta na mão, não fica olhando em catálogo, não se compara com outra pessoa, se observa. Todo esse rolê para eu finalmente explicar como aplica a base de forma correta. Lá atrás eu comentei com vocês que no mercado existem muitos tipos de base com diferentes acabamentos, diferentes fórmulas, e para que a base entregue todo o seu potencial, a gente precisa fazer a sua aplicação de forma correta. Quando a gente quer uma cobertura alta, além de utilizar bases de alta cobertura, a gente também precisa utilizar ferramentas que vão contribuir para essa cobertura alta. No caso, pincéis kabukis. Esses pincéis, eles são mais densos, eles não sugam a base para sua cerda, então a gente consegue depositar mais produto na pele, deixando a cobertura assim mais alta. Quando eu quero uma cobertura mais leve, além de utilizar uma base mais fluida, eu também posso fazer a aplicação dela com um pincel mais fofão, assim, como se fosse um pincel de pó, mas ele é bem fofo. Ou também uma esponja. Essas duas ferramentas vão me ajudar a aplicar a base com naturalidade, sem pesar a mão na cobertura. Sabendo que os pincéis e as esponjas podem trazer diferentes acabamentos de acordo com o seu formato, de acordo com o seu material, eu posso brincar com as possibilidades. Pegar uma base de alta cobertura e trazer mais naturalidade aplicando ela com a esponjinha. Ou pegar uma base super fluida, bem leve, e aplicar com um pincel mais denso para que eu consiga captar toda a cobertura dela. Aqui não tem regra, na maioria das coisas da maquiagem, tá, gente? Não tem regra, mas sim entendimento de cada produto, de cada ferramenta e utilizar esse entendimento de forma intencional. De exemplo para vocês, eu vou utilizar essa mesma base da Catarine Hill, a misturinha que eu fiz, que deu o meu tom certinho, e vou aplicar de um lado com a esponja de uma forma mais leve e do outro lado com o pincel kabuki para ter uma cobertura maior. E aí vocês vão entender na prática como que uma mesma base pode te proporcionar acabamentos diferentes dependendo da forma que é aplicada. Junto dessa misturinha de base que deu o meu tom, eu vou colocar 3 gotinhas de blindagem. Essa blindagem vai potencializar a durabilidade da minha base. Eu não uso primer. Se vocês perceberem lá no vídeo de preparação de pele, eu não falei nada de primer, porque eu realmente não uso. O único produto que eu uso para potencializar ainda mais a durabilidade da minha maquiagem é a blindagem. A blindagem você pode utilizar em qualquer base. 3 gotinhas já vai ser o suficiente para sua maquiagem durar muito mais. Vou começar fazendo a aplicação com a esponjinha. Pego a minha base aqui na minha plaquetinha, vou aplicar desse lado. E parto aqui do centro, ó. Vou começar a aplicar essa minha base e trazendo ela para a lateral, dando batidinhas, ó. Vou chegar até mais perto para vocês verem. Eu tô aplicando com batidinhas para que essa base fixe na minha pele, né? Se eu arrastar, essa base ela vai ser aplicada de forma superficial, não vai trazer nenhuma aderência para minha pele, não vai trazer também durabilidade, ela vai ficar sambando ali. Por isso eu tenho que vir dando batidinhas para que essa base fixe. Eu começo pelo centro e vou trazendo para as laterais para que ela venha esfumando aqui e não tenha aquela cara de máscara. Ela tenha bastante esfumado, um bom acabamento. Trago aqui para o meu pescoço, posso trazer aqui para orelha também, se a minha orelha tiver uma tonalidade diferente aí da minha pele, for muito avermelhada, por exemplo. E aqui já foi, olha que rápido. Eu já tenho uma base aplicada e ela tá
bem próxima da minha tonalidade de pele, principalmente aqui, ó, do meu colo e do meu pescoço. O bom da esponjinha é que além dela fazer a aplicação da base, ela já traz o acabamento. Olha como que fica bonita a base na pele, só aplicando com esponjinha. Temos uma aplicação perfeita, já esfumada. Aqui você já vai partir para o seu corretivo, para o seu contorno, não tem que ficar fazendo muito mais coisas. Já aplicou e já esfumou. Agora, do outro lado, eu vou vir com um pincel Kabuki, um pincel mais denso, pego aqui a minha base e vou aplicar. Mesma coisa, gente, você vai dar batidinhas. Dá batidinhas pelo seu rosto, do centro e vai trazendo para as laterais, ó. Assim você já vai esfumando a sua base para a borda do seu rosto e você não vai parecer que está mascarada. Você também não vai parecer que está mascarada porque a sua base está na tonalidade certa. Muitas vezes também, essa impressão de máscara é quando a base está na tonalidade errada. Trago aqui para a orelha também, arrasto para o pescoço, para que tudo se esfume, fica tudo difuso. Essa base é bem bonita. De pincel ou com a esponjinha, ela é bonita de qualquer forma. O resultado ficou assim. De um lado, eu tenho uma cobertura mais leve, mais natural. E do outro, eu tenho uma cobertura mais pesada, uma cobertura mais alta. Tem como você trabalhar com uma base só, esses dois tipos de cobertura. Você consegue também, numa base de alta cobertura, utilizar a blindagem para diluir, deixar ela mais fluida e ter ali uma aplicação mais natural. Eu, particularmente, gosto mais desse lado aqui, da aplicação com a esponjinha. Eu sinto que fica muito mais bonito, o acabamento fica mais leve, não fica grosseiro. Aqui, até a sensação que eu tenho na minha pele é de que eu estou mais maquiada, de que tem mais produto. Eu sempre vou na esponjinha e é bem rápido de utilizar. Mas se você quer ali garantir a sua alta cobertura, vai num pincel denso, vai no pincel Kabuki, depositando, dando batidinhas, você consegue trazer essa cobertura total na sua pele. Outro ponto que eu não comentei é que as bases também podem ter acabamento mate, que é aquele acabamento mais sequinho, ou um acabamento mais iluminado, acetinado. Tem o semi-mate também, que é uma mistura entre um acabamento mais sequinho, um acabamento mais iluminado. Fora isso, a gente vai ter base que vai ser resistente à água, bases que não vão ser resistentes à água, que vão ter um ácido ali para trazer mais ácido hialurônico, para trazer mais hidratação, uma vitamina C. Enfim, tem uma gama enorme de fórmula de base para você escolher. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo, vamos dar continuidade à nossa uniformização de pele com a aplicação do corretivo. Então, aproveitem para mandar aqui as dúvidas de vocês. Me falem se estão gostando e mandem também sugestões para os próximos vídeos. Um beijo e tchau! Vou aproveitar e filmar bem de pertinho a minha pele aqui na luz para vocês verem ela como que está depois da aplicação de base. Para vocês entenderem que ainda tem textura nessa pele. Eu não tenho muitas manchas, não tenho espinha, nem muita linha de expressão, mas a base, a maquiagem não tira nada disso. Aqui eu tenho algumas bolinhas, pelo rosto eu tenho mais algumas bolinhas. E essas bolinhas, elas permanecem aqui, a base não vai tirar. Se você tem uma espinha, o que a base vai fazer é uniformizar essa espinha. Se você tem poro, a base não vai tampar esse poro, mas ela pode trazer um disfarce, às vezes até ótico, assim, não quer dizer que tampou. Mas quando você vai tirar foto, fica imperceptível, porque a base traz um disfarce ótico ali, tá?
Então, é isso, gente. Essa é a realidade de uma pele com base, uma pele com textura, tá bom? Não se iludam com a internet e não achem que você vai passar a maquiagem e vai sumir tudo de textura que existe no seu rosto. Isso não acontece, tá bom? A realidade é essa daqui.